Olá, meus amores! E aí, estão preparados para mais uma aula de português? Pronto! Hoje nós vamos estudar o grau do adjetivo, gente, certo? Nós já estudamos o grau do substantivo, o grau, gênero e número. Hoje nós estamos estudando o quê? O grau do adjetivo. Nós também já estudamos, né? O número e o gênero do adjetivo. Vejam bem, como os substantivos, os adjetivos apresentam flexão de grau, que é indicado por uma comparação. Por quê? No substantivo, quando nós vamos fazer o grau do substantivo, a gente diz se está no grau normal, no diminutivo ou no aumentativo. Só que no adjetivo é diferente, certo? Por quê? Vamos conhecer agora. 3 são os graus do adjetivo. No adjetivo nós vamos ver o grau normal, o grau comparativo, que nós vamos fazer o quê? Comparações, e superlativo, certo? Vejam bem, aqui a Pro trouxe algumas criancinhas, as imagens de algumas crianças. Pedro, Tiago, Ana e Flávia, certo? São 4 crianças. E aí vocês vão entender o porquê de fazer o grau comparativo usando o nome dessas 4 crianças. Vejam bem, o grau normal indica a quantidade sem um aumento ou diminuição. Porque no grau do adjetivo a gente não vai diminuir ou aumentar, a gente vai fazer comparações. E nós vamos fazer comparações com o nome daquelas crianças que a Pro Williane trouxe. Vejam bem, aqui eu vou mostrar o grau normal. Eu não dei o nome dessa menininha, mas eu vou usar o nome de Fátima. Fátima é o adjetivo que eu dei a Fátima. Ela é alta, ela é inteligente, ela é estudiosa. São adjetivos que eu dei para Fátima. No grau o quê? Normal. Eu nem, não aumentei, não. Eu dei o adjetivo normal para Fátima. Eu disse que Fátima era alta, eu disse que Fátima era inteligente, que ela era estudiosa. São adjetivos que eu dei para Fátima, certo? Vejam bem, agora nós vamos fazer o grau comparativo. Vamos estudar o grau comparativo. Sendo que o grau comparativo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver a diferença, fazer comparações. E nós vamos fazer comparações usando o nome dessas criancinhas aqui. De Pedro, Tiago, Ana e Flávia. Certo? Aí vejam bem aqui, ó. Nós temos o grau comparativo de superioridade. Superioridade, eu quero mostrar que alguém é mais, né, do que outra. Então, seja em qualquer adjetivo. Vamos lá. No grau comparativo de superioridade, nós sempre vamos usar, quando for superioridade, mais do que ou mais que. Como, por exemplo, Pedro é mais alto do que Tiago. Eu quero mostrar que quando eu uso mais do que, eu estou dando o grau comparativo de superioridade. Eu posso dizer, a pizza é mais gostosa do que a lasanha, né? Eu não posso fazer isso. Então, quando eu estou fazendo uma comparação, aí usando mais do que, eu estou dando o grau de superioridade, certo? Nós temos também o grau comparativo de igualdade, quando nós falamos o quê? Que a mesma coisa é igual, tem a mesma... É igual no mesmo sentido, né, da frase que eu estou expressando. Como, por exemplo, aqui, ó. Tiago é tão inteligente quanto Ana. Eu quero dizer que Tiago é inteligente igual a Ana, certo? Os dois são inteligentes. Então, eu uso tão quanto, certo? Então, tão quanto é o grau comparativo de quê? De igualdade. Eu estou dizendo que os dois são inteligentes iguais, certo, gente? Vejam aqui. Inferioridade. Menos que ou menos do que. Então, quando eu digo Ana é menos estudiosa do que Flávia, certo? Então, quando eu uso menos do que, certo? Ou menos que, eu estou dando o grau de inferioridade. Como eu poderia dizer assim, que Flávia, né, é mais alta do que Ana, é o grau comparativo de quê? De inferioridade, quando eu uso sempre menos que ou menos do que. Então, vocês têm que lembrar que quando eu uso mais do que, quer dizer superioridade, certo? Quando eu uso tão quanto, eu quero dizer que é de igualdade. E quando eu uso menos que ou menos do que, é de
inferioridade. Lembre disso, tem essas regrinhas, certo, gente? Mais uma vez, mais do que superioridade. Igualdade é o quê? Tão quanto, certo? Tem que ter na frase. Para eles não tem que estar coladinho, não precisa estar coladinho. O importante é estar na frase essa expressão, tá certo? E superioridade menos do que. Então, vejam bem, mesmo estando separadinho, vocês têm que observar se eles estão inclusos na frasezinha de vocês, certo? Vamos agora ver o grau superlativo, usando o nome também de Pedro, o nome de Tiago, o nomezinho de Ana e o nome de Flávia. Agora é o grau superlativo do adjetivo, certo, gente? Vamos lá. O grau superlativo do adjetivo indica a quantidade maior em maior intensidade. Vou repetir. O grau superlativo do adjetivo indica a qualidade, desculpa, que a prova diz quantidade, indica a qualidade em maior intensidade, porque adjetivo é a palavra que dá o quê? Qualidade, característica aos substantivos, né? Então, o grau superlativo do adjetivo, eles vêm para indicar uma quantidade em maior intensidade. Como, Pro? Vejam bem aqui. Ó, formamos o superlativo absoluto sintético, juntando aos adjetivos as terminações íssimo, ílimo e érrimo. Então, para ser superlativo absoluto sintético, ele tem que ter o quê? Que a prova disse aqui, ó. Ele tem que ter maior intensidade. Então, o adjetivo tem que estar em maior intensidade usando essas terminações. Íssimo, ílimo e érrimo. Olha aqui, ó. Altíssimo. O homem é altíssimo, né? Eu posso dizer, o amigo é altíssimo, né? Alto, certo? Difícil, que é difícil, dificílimo, certo? Aqui era para a Pro ter colocado alto, viu, gente? Aí coloquei amigo, não sei porquê, mas a gente já aproveita esse nomezinho e já dá como exemplo o que eu posso dizer. Meu amigo é altíssimo, tá certo? Aqui, ó, dificílimo, né? Eu estou dando o quê? Essa dificílimo, ele está no grau absoluto sintético, por quê? Eu coloquei na maior, o quê? Intensidade, o adjetivo. E misérrimo, né? Misérrimo, que é de misério. Mísero, certo? Desculpa. Misérrimo, que é de mísero. Então, quando eu tenho as terminações de íssimo, ílimo, érrimo, eu estou colocando o superlativo absoluto sintético. Tá certo, gente? Olha, veja aqui. O Pedro é altíssimo. Eu não usei a terminação íssimo. Então, quando eu uso a terminação íssimo, absoluto sintético, porque está de maior intensidade, né? Eu estou dando um adjetivo de maior intensidade, certo? Vejam bem aqui. Formamos o superlativo absoluto analítico, que já é outro, juntando aos adjetivos as palavras muito, a palavra bem ou mais. Como, por exemplo, aqui, ó. O Pedro é muito alto. Por quê? Quando eu uso a palavra muito, quando eu uso a palavra bem, quando eu uso a palavrinha mais, eu estou trabalhando com o absoluto analítico, que é diferente do absoluto sintético, que o absoluto sintético, eu vou usar sempre as terminações íssimo, ílimo e érrimo. Por que eu vou usar essas terminações? Porque eu vou usar uma qualidade em maior intensidade. Por isso que é chamado de absoluto superlativo, absoluto sintético. De maior intensidade, usando as terminações íssimo, ílimo e érrimo, como altíssimo, dificílimo, misérrimo, certo? E aí, eu mostrei pra vocês aqui, né? Absoluto sintético usando a terminação íssimo, como Pedro é altíssimo. Já aqui não, nesse superlativo absoluto, a gente só vai fazer a diferença, né? Mostrar a diferença do adjetivo usando muito, bem ou mais.
Como aqui, Pedro é muito alto. Então, eu usei muito e quando eu uso muito, é superlativo absoluto analítico. Absoluto analítico, porque eu usei a palavrinha muito. Nós vamos ter a tarefinha, certo? Vocês vão fazer a tarefinha. Vai também ter a aula interativa e qualquer dúvida que vocês tenham, tirem com a Pro. Não deixa a dúvida aqui, ó. Tem que tirar a dúvida com a Pro, certo? Finalizamos nossa aula, a Pro William deixando aquela mensagem de incentivo de João e Alice que diz o seguinte: a única coisa de valor que podemos dar a uma criança não é o que somos, mas sim o que temos. Um beijo da Pro William.